Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Desta vez nós vamos olhar os resultados da Auren, que já, a questão de uma semana e meia, publicou o resultado para o quarto trimestre de 2023. Tem algumas informações interessantes aqui sobre a Auren, que diz respeito aos proventos que ela pagou em 2023, o prejuízo que ela fechou em 2023. Tem uma questão que foi levantada em relação à possibilidade da Auren comprar a participação da S Brasil, e nós vamos ver isso ao longo aqui desse nosso vídeo. E vamos começar aqui então pelas demonstrações financeiras, que ela segue o IFRS, que é um dos documentos que mais gostamos. Eu já vou saltar direto aqui para tentar dar uma encurtada na página 55, onde começam a descrever o que foi o resultado da Auren. Então veja aqui, nós temos a receita líquida, que nos interessa está aqui, esses 6,1, quase 6,2 bilhões, e veja o quanto que ele cresce em relação a 2022, que foi de 5,5. Depois a companhia, na apresentação, ela mostra em termos percentuais. Outra informação que nos interessa bastante é com relação ao lucro líquido do período, que está aqui embaixo, que ele ficou até meio escondido, que ficou difícil de achar. Deixa eu marcar melhor. Então veja aqui, em 2000, aqui tem duas coisas que nós precisamos observar, que é importante para a nossa análise. A parte aqui do consolidado, vamos pegar aqui 2022 primeiro. Veja que em 2022 ele foi de 2,6 bilhões, certo? Quando nós olhamos para 2023, ele foi aqui um prejuízo de 317 milhões. Então aconteceu um prejuízo, por isso que lá no início do vídeo eu estava falando em termos de prejuízo. E onde que nós conseguimos enxergar melhor isso? Tá nesta parte que eu vou deixar marcado aqui, por isso eu estava escondendo um pouco o lucro líquido, fiquei com dificuldade de enxergar, mas é onde a gente vai encontrar o cruzamento. Veja que nós estamos falando aqui do imposto de renda e contribuição social. Então, o que foi corrente em 2022 foi de 89 milhões. Já em 2023, neste canto, foi de 753. Aqui é que ocorre a questão, nesse aumento, tanto do imposto de renda e a contribuição social. E no que foi diferido, ele salta de 285 milhões para 400 milhões. Então aqui foi o que mais levou para que no exercício de 2023 houvesse esse prejuízo. Veja que o crescimento até é significativo aqui, de quase 700 milhões na receita. No entanto, veja que as incidências dos impostos elas foram muito grandes, e por isso é que acabou fechando um prejuízo. Mais adiante a empresa vai explicar o que de fato aconteceu. E agora saltamos aqui na página 60, vamos falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial, mas o que interessa para nós aqui, para fins dos nossos múltiplos lá no final, é com relação ao passivo. E a gente sabe, né, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E a parte onde tem a informação que nos leva, né, a composição é exatamente esta aqui, onde nós vamos falar do consolidado, total do patrimônio líquido, que ele desce de 15,2 bilhões para 12,368. 15,2 estava no final de 2022 e 12,3 chega agora no final de 2023. E é exatamente esse valor que nós vamos transportar então para a nossa tabela de múltiplos de análise fundamentalista mais ao final do vídeo. Saltando agora para os slides da divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023, nós vamos poder olhar algumas informações que nós vimos agora, né, em termos de detalhamento, que nós vimos agora há pouco dentro do IFRS. Então nós podemos começar por aqui. Com relação ao financeiro, o crescimento de 14,7% na receita líquida. Entretanto, esse crescimento ele leva em conta o quarto trimestre de 2022. Ele está comparando aqui trimestre com trimestre. Se considerarmos o ano como um todo, o crescimento na receita foi de 12%, calculado naqueles valores que nós vimos. O EBITDA, que ajustado, lembrando, ele cresce 9,7%. Mas o que chama atenção aqui,
o pagamento de dividendos extraordinários de 1,5 bilhão, totalizando 3 bilhões para o ano de 2023. Veja que a companhia tem 1 bilhão de ações, significa que ela pagou ela pagou R$3 por ação. Então, isso é uma excepcionalidade, né? Isso aqui é uma questão extraordinária. Portanto, veja aqui, o resultado líquido de 2023 ele foi fortemente impactado, ou seja, aquele resultado negativo do lucro líquido, pelo recolhimento de aproximadamente 1 bilhão, é isso aqui que nós vamos utilizar depois nos nossos cálculos finais, 1 bilhão em impostos. Aqueles impostos que eu mostrei lá. Tinha aqueles 700 mais 400 ali, e aí teria que se descontar o que veio proveniente do exercício anterior. Então, é por conta desse valor aí que a companhia acabou fechando no prejuízo. O que houve é que ela recebeu indenização por conta da usina hidrelétrica de Três Irmãos. E como o imposto só é pago no exercício seguinte, teve esse valor, teve a distribuição dos proventos, que daí, claro, abate no pagamento do imposto de renda, e depois o ano seguinte, que foi o ano de 2023, acontece então o fato de haver a necessidade do recolhimento, tanto do imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. É por isso que você vê em 2022 o lucro líquido indo a 2,6 bilhões. Eu até nem tinha mencionado, mas veja que o lucro líquido aqui de 2023, então aqui tem um descritivo melhor, ele é fortemente impactado pelo recolhimento de aproximadamente 1 bilhão. Eu falei do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mas também tem o recolhimento do PIS/COFINS, isso aí por conta da indenização que foi recebido em 2022 da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Então, imposto de renda, de novo, acontece no ano de 2023. Com relação ao endividamento, veja que agora no quarto trimestre a dívida líquida chega a 3,1 bilhão, a dívida bruta está em 6,4, e é claro, você tem que pegar a dívida bruta, esta aqui, e subtrair do que você tem em caixa, esse 3,2. Por isso que você chega nesse 3,2 aqui. E, consequentemente, você vai ver aqui que a alavancagem, pelo menos ela se mantém estável em 1,8 vezes. É uma alavancagem muito tranquila para a Auren. Lembrando aqui, veja que o prazo médio dessa dívida é de 7,2 anos e veja como ela é tranquila em pagamentos até o ano de 2027. Ainda considera aqui esse desembolso de caixa, a parte do caixa foi utilizado como CAPEX nesses projetos aqui solares de Jaíba e Sol do Piauí. Então ele acabou totalizando aqui, em termos de investimentos, um pouco mais de R$500 bilhão. E ainda existem algumas informações que eu peguei direto com a companhia, como por exemplo aqui, o que ela falou sobre o lucro líquido. E o resultado líquido, o lucro líquido foi impactado, nós fechamos o ano com lucro líquido negativo, em função também do efeito não recorrente, que a senhora bem sabe, o pagamento do imposto de renda e de PIS/COFINS referente ao recebimento de indenização da usina de Três Irmãos. Esse efeito ele ocorreu no último TRI de recebimento, os efeitos do recebimento foram reconhecidos no último TRI de 22, e ao longo de 23 houve o pagamento do tributo, o que impactou então o resultado líquido do ano de 23. Com relação ao resultado financeiro, vamos dar uma olhada qual foi a explicação aqui da Auren. O resultado líquido de 2023, ele leva muito em consideração, e aí nós temos que posicionar, a tributação de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS de Três Irmãos. O que aconteceu é que, dado que celebramos o acordo da indenização de Três Irmãos no final de 2022, os ganhos relativos à correção desta indenização vis-à-vis book value, ele ficou contabilizado em dezembro de 2022. Portanto, impactou favoravelmente o resultado da companhia em 2022. No entanto, pelo descasamento natural do pagamento do tributo, o recolhimento desse tributo, ele foi contabilizado em 2023. E é um recolhimento de 1 bilhão e 37 milhões de reais, e, portanto, ele onera o resultado líquido de 23, tendo a contrapartida da receita, do melhor resultado da indenização em 2022. E na parte de perguntas e respostas que eu achei relevante foram duas questões. A primeira com relação porque se viu muito na mídia a questão da
possibilidade da Auren adquirir a participação da AES Brasil, onde a AES Corporation estaria se desfazendo dessa participação. Vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida sobre a potencial saída da AES do Brasil. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o interesse no ativo e, para ser bem sincero, principalmente sobre potenciais sinergias, porque eu imagino que, como vocês olham todos, vocês provavelmente estão olhando o ativo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, André. André, como você bem sabe, nós estamos aí bastante ativos em M&A, né? Nós temos olhado várias oportunidades. E aí, como também é um pouco da nossa tradição aqui na companhia, a gente não tem comentado especificamente sobre os M&As, né? O que nós comentamos é que nós avaliamos todas as oportunidades que estão no mercado hoje, né? E no momento adequado, se a companhia, né, estiver envolvida nesse processo, né, a companhia irá se pronunciar. Mas nós só nos pronunciamos em relação ao M&A realmente quando nós estamos praticamente na iminência do deal. Então, gostaria que você compreendesse que a gente normalmente não comenta sobre esses processos. A segunda questão da parte de perguntas e respostas diz respeito à parte de reajustes. Lembrando que a Auren ela é geradora, assim como geradora é a AES Brasil. E aqui a gente começa a ter uma concepção do que esperar dessas geradoras, principalmente em termos de resultados, mas também de eventuais pagamentos de proventos. Vamos dar uma olhada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio, Mário, time. Obrigado por aceitar a minha pergunta. Queria escutar um pouco a visão da Auren sobre um tema que foi comentado aqui, né? A gente observou que os preços para 25, 26 e 27 subiram substancialmente nessa semana, em particular nessa última semana, né? Queria saber se a Auren tem visto liquidez no mercado para venda de energia nessa janela especificamente, né? E adicionalmente se está vendo procura também de consumidores finais para fechar PPAs de prazo um pouco mais longo. Obrigado. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Eu acho que um pouco do efeito que a gente está tendo no mercado é uma volta à normalidade, né? Vocês... Em outros momentos, em outros eventos, nós sempre fomos vocais em dizer que nós não acreditávamos no preço longo prazo que o mercado estava comercializando energia. A gente sempre acreditou que o preço deveria estar muito mais alinhado ao custo marginal de expansão, né, e que em algum momento iria ocorrer a reversão média, que está acontecendo agora, né? Então, eu acho que um pouco dessa volatilidade vem, obviamente, por conta da recessão da hidrologia natural. Como eu disse, a última vez que nós tivemos um janeiro tão seco foi em 2019, né, onde o reservatório realmente praticamente se recuperou ao longo do mês de janeiro. Mas também eu acho que existe agora um reconhecimento do mercado que talvez a precificação estava muito deprimida, ou seja, o mercado estava acreditando que realmente nós teríamos períodos hidrológicos úmidos muito bons. O sistema, sim, está sobreofertado, a gente sabe, mas a hidrologia tem um peso muito grande. Então, a nossa crença sempre foi de que em algum momento a hidrologia passaria por uma correção, isso seria refletido no preço, e de fato o preço estava fora do que a gente esperava. Então, é um pouco do efeito rápido de recessão da hidrologia que o mercado agora, né, tem passado por sucessivas flutuações de previsão de chuva. Isso aconteceu ao longo de janeiro, tem acontecido ao longo de fevereiro, sempre tem uma expectativa de chuva que ela não acontece. O mercado está começando a observar essa frustração. Mas também eu acho que existia também uma subestimação de preço muito grande no mercado. Eu acho que a correção tem vindo desses dois lados. Existe procura, sim, a atividade de comercialização no atacado ela está intensa. Os consumidores livres ainda, nós não observamos consumidores ainda procurando, né, fazer contrato a longo prazo. Esse é um movimento que sempre leva mais tempo, né? Então, primeiro o reflexo aparece no atacado, para depois propagar para o varejo, propagar isso para o lado do consumo. E é interessante esse aspecto aí que foi mencionado, porque na verdade isso vai impactar no resultado e, consequentemente, lá nos proventos a serem pagos pela companhia. Uma questão complementar importante foi esse aviso aos acionistas que a Auren ela emitiu o dia 7 de fevereiro de 2024, portanto, ela emitiu na semana passada, lembrando, né, hoje é dia 16 de fevereiro de 2024. O que tem aqui de importante que cabe salientar? Veja, que anunciou aqui a distribuição de 400 milhões a título de pagamento de dividendos, e isso vai redundar em 40 centavos por ação. Para quem tiver a ação, no dia 1º de março de 2024, lá no fechamento do pregão tem que ter essa ação. Depois, dia 4, se você comprar ou você vender, se você comprar a ação não vai ter direito mais, e quem comprar de você também não vai ter. O pagamento vai acontecer aqui no dia 14 de março de 2024. No entanto, o fator preponderante aqui é que esse recurso vai utilizar parte da reserva de lucros. Então, veja que nós vamos ter que considerar, para fins assim de concluir o que pode ter em termos de proventos nesse ano, levando em conta não o lucro líquido da companhia, neste caso aqui, mas sim que vai utilizar parte da sua reserva de lucros. A Auren, por si só, já é uma companhia difícil de se avaliar, porque lá no final das contas ela é uma junção, merge, né, de duas companhias, da CESP e da Votorantim Energia. E com isso, né, a gente teve que fazer aqui uma estimativa de 2018 até 2021, ali o que poderia ser
o resultado da companhia e o que poderia ter em termos de lucro líquido e pagamento de proventos. Veja que nós estamos mais ou menos próximos desse cálculo ali que nós acabamos fazendo. Neste caso aqui, do ano de 2023, lá no início do ano, como nós faremos daqui a pouco, nós estimamos aqui um lucro líquido, uma receita líquida de 5,9 bilhões e está entregando 6,2 acima. E 879 milhões de lucro líquido. No entanto, pelas razões que nós já vimos, fechou no prejuízo, pagando aqui R$ 3 por ação. Lembrando, né, que esses R$ 3 eles advêm de um recurso extraordinário. Olhando para 24, o que nós vamos levar em consideração aqui é justamente o juro real para fazer as nossas referências. Juro real, diferença entre Selic e inflação, publicado pelo Boletim Focus. Então nós estamos estimando aqui 6,5 bilhões de receita líquida e 717 milhões de lucro líquido. Com isso, e considerando o mínimo estatutário da companhia, 25%, teria condições de pagar 18 centavos. 18 centavos mais os 40 centavos, nós fechamos aqui em 58 centavos. Lembrando que, ao que está aparentando, a Auren está com tendência a fazer pagamentos de proventos a título obrigatório com base no exercício anterior e uma ou duas vezes ao ano. Parece que é isso que está se desenhando, a gente ainda não tem uma visão mais completa sobre esse desempenhar da Auren, mas pode ser então que ela fique apenas nos 40 centavos. A hipótese de ficar em 40 centavos, então o preço teto, que é dividindo esses 40 centavos por 6%, o preço teto ficaria em 6,67. Ficando nos 58 centavos, nosso preço teto ficará em R$ 9,69. Aí nesse caso, nós estaremos aqui perto de 81% do lucro líquido, mas a gente já sabe, né, que o recurso está vindo, na verdade, de uma reserva de lucros que a companhia fez. O patrimônio líquido, como nós vimos, em 12,3 bilhões, lembrando que no fechamento do terceiro trimestre de 2023 estava 13,600, se não me engano, então porque ela foi retirando esses valores, pagando a título de proventos. Com isso, ao preço da ação do dia de ontem, do dia 15 de fevereiro, em R$ 12,99, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,05. Quando está entre 1 e 2, a gente diz que o preço da ação não está nem caro nem barato. O que pode fazer algum sentido, porque a média de proventos, 1,55, nós estamos considerando até o desvio que aconteceu no ano passado, o preço teto ficaria em R$ 25,83. Então tem que fazer uma composição entre esses dois para verificar de fato em relação ao preço. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 18 está muito alto aqui esse valor. Significa que se você comprar a ação a R$ 12,99 com esses proventos, você vai receber, em função do lucro líquido, esses 770, você vai receber de volta em aproximadamente 18 anos. E aqui no canal a gente bota como referência 9 anos, então ficaria muito além daquilo que nós buscamos no canal. E ainda considerando esses 58 centavos sobre os R$ 2,99, preço da ação do dia de ontem, o nosso dividend yield ficaria em 4,48%, o que é muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Tanto aqui para o PL da companhia, quanto com relação a esse dividendo pago, a gente tem a ideia de que é possível que a companhia não fique apenas nesses 717 no seu lucro líquido, mas que pelo menos isso avance para 1,5 no passar do ano, o que pode então colocar a companhia em uma condição mais favorável para o pagamento de proventos. E no final do vídeo nós sempre fazemos um comparativo aqui. A elétrica só tem a Auren, a única que nós vimos até agora, portanto não faz ainda importante o comparativo, que quando tiver mais companhias nós publicamos no Instagram do canal, mh.investir. Mas todos os dados que nós apuramos até aqui, eles ficam disponíveis na coluna, tudo que nós vimos, e depois, à medida que as companhias vão entrando, a gente vai comparando esses valores e você pode verificar o que melhor se encaixa à sua condição de colocar na carteira. A Auren é muito parecida, entre aspas, né, muito parecido. A Auren e a AS Brasil
tem algo ali interessante. A ES Brasil lá atrás se chamava ES Tietê e era consistente, era regular, principalmente no pagamento de proventos. A Auren, enquanto CESP, ela era regular e consistente no pagamento de proventos. Então, nesse merge, as coisas meio que ficaram diferentes. O que ela tinha, né, e que também impactou muito na companhia, foi ações judiciais, tanto de cunho de pessoas que foram afetadas pela construção da maior barragem, assim como questões ambientais. Então, por exemplo, lá os oleiros entraram na justiça, outras questões ambientais entraram na justiça, artesãos entraram na justiça, e ela teve um passivo que passou então da CESP para a Auren, e que a Auren, claro, né, no caso, teve que lidar com isso. Isso aí teve seus impactos. Por outro lado, recebeu aquelas indenizações vindas da sua usina hidrelétrica e que impactou positivamente nos proventos. Então, são companhias difíceis ainda da gente analisar, principalmente por todo o processo que elas estiveram passando aí nos últimos tempos. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.